Bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Quero compartilhar aqui um estudo que está lá em 2 Reis, capítulo 6, onde diz assim a palavra do Senhor: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos cada um de lá uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E ele disse: Ide. Disse um deles: serve-te de ires com teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Ferro ou machado, depende da sua versão. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de pau, lançou ali e fez nadar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu sua mão e o tomou. Bom, primeiro, nós temos que entender aqui o contexto dessa passagem. Aqui nós vemos uma história onde a Bíblia diz que havia um grupo de discípulos, alunos da escola de profetas. E diz a palavra que um dia esse grupo de alunos, eles tomaram a decisão de ampliar, reformar o espaço onde eles estudavam. Por quê? Porque eles falaram que o espaço estava ficando pequeno para eles e eles queriam ampliar, eles queriam edificar algo maior para que pudessem ali estudar e se formar na obra de Deus. Então, eles tomam a decisão de partir e cortar madeira. Para quê? Para usar na construção. A madeira, eu vejo aqui como o material de construção, a obra-prima, a matéria-prima que eles iam usar para fazer aquela reforma, aquela construção daquele tempo. O machado era a ferramenta de trabalho, o instrumento de trabalho que eles precisavam para quê? Para cortar a madeira. O machado representava o quê? A esperança de um daqueles jovens, porque o machado era não somente a ferramenta de trabalho dele, mas também o seu meio de sustento. E quando ele estava cortando a madeira, o machado cai na água. Ele então clama. O que ele fala? Ai, meu senhor, era emprestado. Ele clama a quem? Ao homem de Deus. Quem era o homem de Deus? Eliseu. Diz a Bíblia que Eliseu era discípulo de Elias. Elias foi um dos maiores profetas da história de Israel. Mas chega um certo momento, no segundo capítulo de 2 Reis, que Elias recebeu a revelação de que iria ser elevado ao céu e ele então se retira. Só que o seu discípulo Eliseu, ele fala assim: olha, eu não vou arredar o pé, não vou sair de perto de Elias. Elias fala assim: Eliseu, fica aqui que eu vou ali até Betel, porque o Senhor está me chamando. E Eliseu responde assim: olha, vive o Senhor teu Deus que eu não te deixarei. Elias então tenta por mais um momento sair fora daquele rapaz e fala assim: Eliseu, fica aqui que eu vou até ali em Jericó. E Eliseu fala: olha, vive o Senhor teu Deus que eu não te deixarei. E pela terceira vez Elias fala: Eliseu, fica aqui que eu vou ali no Jordão. E Eliseu fala: vive o Senhor teu Deus que eu não te deixarei. Elias então pensa: realmente não vai ser fácil eu deixar esse rapaz. E ele fala assim: olha, Eliseu, o que queres que eu te faça? E Eliseu então dá uma resposta audaciosa, uma resposta de muita fé. Ele fala assim: Elias, que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Elias era o cara da época, o profeta de maior nome da época. E Eliseu pede porção dobrada para ele. Eliseu falou com ele que queria porção dobrada de tudo que havia nele, em sua vida, seu espírito e sua vida. E aí Elias responde: olha, dura coisa pedistes, mas se me vires quando eu for elevado ao céu, quando eu for retirado daqui, assim se fará. E ele não arredou o pé. E diz a Bíblia que então Elias é elevado ao céu em uma carruagem de fogo, e ele tinha uma capa que simbolizava a autoridade. Quando Elias sobe, aquela capa, ela cai. A capa de autoridade que estava sobre Elias, ela então repousa sobre Eliseu. Eliseu pega aquela capa
E quando eles atravessaram o Jordão, partiram os dois, Elias e Eliseu. Mas quando Elias é levado ao céu, Eliseu pega aquela capa, bate nas águas do rio, o rio se abre e ele volta sozinho. Aqueles discípulos viram que havia atravessado os dois, mas Eliseu volta sozinho. Então eles falam: olha, a autoridade que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. Eles ali reconhecem que ele agora havia tomado o posto de homem de Deus, de profeta da nação de Israel. E aí eu vejo o Senhor operando muitos milagres através da vida de Eliseu. E nesse momento, nessa passagem que nós acabamos de ler, aqui um jovem apresenta para ele um problema. Qual era o problema? O machado dele, a sua ferramenta de trabalho, a sua esperança caiu na água e afundou. E eu quero te perguntar, o que tem te afligido? Qual é o seu machado? Qual é a sua preocupação? O que caiu na água que está tirando o seu sono, que está te trazendo preocupação? Aqui, esse jovem, a esperança dele era aquele machado. E quando aquele machado cai, ele começa a entrar em desespero. Mas ele vai até a pessoa certa, ele vai até o homem de Deus. E eu fico admirado com a resposta que Eliseu deu a ele. Eliseu fala assim: aonde caiu? Eliseu, naquela temperança, naquela tranquilidade, naquela paciência, ele fala assim: onde caiu? E o rapaz aponta ali. Eliseu então pega um pedaço de pau, aponta para o rio e o machado flutuou. Eu quero te falar aqui que aquilo que tem te trazido preocupação, o Senhor pode fazer flutuar na sua vida. O Senhor pode elevar, o Senhor pode tirar do fundo das águas e te entregar em mãos. Às vezes nós perdemos o nosso sono, ficamos preocupados, ficamos aflitos, mas nós nos esquecemos de apresentar ao Senhor. Esse rapaz apresentou o homem de Deus, Eliseu. E Eliseu pegou um pedaço de pau, apontou para o mar, para o rio, e o machado flutuou. E eu quero te dizer que assim como Deus operou ali na vida daquele jovem, que a Bíblia não fala o nome dele, mas fala que ele clamou a Eliseu. E assim como Deus usou Eliseu para operar um milagre na vida daquele rapaz, ele pode também operar um milagre na sua vida. Mas você tem que mostrar para ele. O rapaz mostrou aonde o machado tinha afundado. E aquele homem de Deus apontou e o machado flutuou. E eu quero te perguntar mais uma vez: qual é o machado que tem tirado o teu sono, a tua paz? Qual é o machado que tem trazido aflição na sua vida? Mostra para o Senhor que Ele pode fazer flutuar. Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.